Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje nós vamos para a quinta parte do nosso estudo, que tem o título de A Glorificação do Corpo. Hoje nós estamos meditando nisso, no nosso corpo glorificado. Então hoje é a quinta parte. Eu quero orar para que a gente não perca tempo, e vá logo para o estudo. Senhor, nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos abençoe. Eu quero, Pai, clamar ao Senhor, meu Deus, para que o Senhor nos dê sabedoria e unção a mim, aos meus irmãos do outro lado, e que o Senhor use esse estudo, Senhor, para afirmar a nossa fé e para nos ensinar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Então, antes de pedir desculpa, aqui na quarta parte do estudo, no finalzinho houve um pique, eu não sei muito bem o que aconteceu, mas cortou o finalzinho. Vocês não perderam nada, foi o finalzinho mesmo, de encerrar naquele momento, mas, por via das dúvidas, eu voltei um pouquinho atrás, e nós então vamos partir daqui, dizendo que o corpo glorificado não será limitado pelo tempo, pela massa, a gravidade, espaço, nem lei da natureza. Lembra que nós falamos um pouquinho, dissertamos a respeito disso? Então, o nosso corpo será como o corpo ressurreto de Jesus, que atravessou a pedra do sepulcro, segundo Mateus, capítulo 28, versículos 1 a 6, na sua Bíblia. A pedra foi retirada para assombro dos guardas e para que as mulheres e os demais discípulos pudessem ver, entrar e crer. Não para que Jesus pudesse sair. Lembra? Nós paramos aqui. Nós terminamos aqui, houve um pique, um corte, parou aqui. Então, o que dissemos foi isso, a pedra do túmulo, ela foi retirada pelo anjo, citado em Mateus 28, não para que Jesus saísse da sepultura, ele já tinha saído, Jesus já tinha ressuscitado, saído, sem mover a pedra, ou seja, ele passou pela pedra, ele atravessou aquela pedra. Mas o anjo retirou aquela pedra para que os discípulos pudessem ver, entrar e crer. Não para que Jesus pudesse sair. Jesus já tinha atravessado as faixas de pano, as paredes de pedra, enfim, Jesus já tinha ressuscitado, e já tinha saído do túmulo. E aí nós vemos que o Senhor também desapareceu da casa de Cleopas e o seu amigo em Emaús. Lembra? Eles voltavam para Emaús no domingo à tarde, depois de passar o dia em Jerusalém, junto com os outros discípulos, e eles estavam amargurados, estavam tristes, por tudo que tinha acontecido, eles ainda não tinham entendido que Jesus tinha falado que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Então, eles estavam tristes. E no caminho, alguém se aproxima deles, começa a conversar com eles, perguntando o que é que eles estavam conversando no caminho. E eles então questionam aquele moço, e foram conversando até chegar próximo de onde eles iam ficar, na sua cidade. Esse moço, que não era nada mais, nada menos que o próprio Jesus ressurreto, faz menção de passar à frente, e eles então o convidam para passar a noite com eles, pois o caminho era perigoso, e Jesus vai com eles. E ali Jesus é reconhecido, partindo o pão, durante a ceia, o jantar, E logo que eles reconhecem que era Jesus, o Senhor desaparece na frente deles, E
e eles voltam correndo para Jerusalém. Lucas 24, lá está escrito que então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas Jesus desapareceu da presença deles. Nós vemos que Jesus, depois de ressurgir dos mortos, ele apareceu também aos 10 apóstolos que estavam lá no cenáculo, com as portas trancadas, com medo, né, da guarda romana, e Jesus aparece no meio deles. João, capítulo 20, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. 8 dias depois, ou seja, no domingo seguinte, Jesus apareceu aos 11 discípulos sob portas fechadas. João 20, 26 diz: passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Mas na semana anterior, Jesus tinha aparecido aos discípulos e Tomé não estava presente. E aos discípulos contarem para eles o que tinha acontecido, eles disseram: eu só acredito vendo. Só acredito se eu ver ele, ver as chagas nas suas mãos, ver o seu lado, né, a cicatriz, a ferida do seu lado, que foi aberta lá na cruz. Então, nesse domingo, uma semana depois, Jesus então aparece para eles, e eles estão todos juntos, inclusive Tomé, né? E Jesus então aparece no meio deles, com as portas trancadas, aparece no meio deles e diz: que a paz esteja com vocês. E Jesus vai repreender Tomé ali: Tomé, não seja incrédulo, Tomé, seja crente. Olha aqui, ó, as chagas das minhas mãos, olha o meu lado. Então, voltando ao nosso assunto, corpo glorificado, o corpo será ressurreto em poder, diz a Bíblia. O nosso corpo terá plena força e poder. Não haverá mais doenças ou envelhecimento, né? Será um corpo totalmente saudável, jovem, forte. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo disse: semeia-se em fraqueza, né? Em doença, um corpo enfermo, frágil, fraco, ressuscita em poder. O corpo ressuscitará, corpo espiritual, segundo 1 Coríntios 15, 44. O apóstolo diz: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, diz o Espírito Santo, há também corpo espiritual. Então, se há um corpo natural, esse corpo aqui, né, terreno, natural, claro que há um corpo, também um corpo espiritual, nascido de novo, transformado pelo Espírito Santo. A palavra para espiritual nesse texto, irmãos, é essa palavra aqui, ó, pneumatikon. Palavra grega, pneumatikon, que não tem o sentido de um corpo não físico. Tá? O sentido de pneumatikon é de um corpo preparado para a vida espiritual, não é um corpo etéreo, né? Um fantasma. Não, é um corpo preparado para a vida espiritual, assim como esse corpo, o nosso corpo atual, está preparado
para a vida material. Se o Senhor nos criou aqui, o Senhor nos colocou nesse mundo, nesse planeta em que nós vivemos, que é um planeta totalmente material, o Senhor também nos deu um corpo adaptado, preparado para viver nesse mundo. Mas o corpo glorificado, o corpo da ressurreição, será a transformação desse corpo natural num corpo espiritual, ou seja, um corpo preparado, adaptado para a vida espiritual, para viver no céu. Nosso corpo atual, irmãos, ele está sujeito às características, aos desejos da natureza pecaminosa. Nosso corpo está contaminado pelo pecado. Né? Então, esse corpo realmente, desse jeito, ele não pode herdar o reino de Deus. O corpo da ressurreição será inteiramente sujeito à vontade e direção do Espírito Santo. Voltando a 1 Coríntios 15, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Em outras palavras, se há corpo adaptado para a vida neste mundo, neste planeta, também há corpo adaptado, preparado para a vida espiritual. Eu, porém, irmãos, diz o Espírito Santo através do apóstolo Paulo, eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O corpo da ressurreição será semelhante ao próprio corpo de Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus, em 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Nós sabemos hoje que somos filhos de Deus por causa do sacrifício de Jesus, que nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Mas não se manifestou ainda o que nós haveremos de ser. Nós sabemos que quando Ele se manifestar, quando Jesus se manifestar, quando na sua vinda, no arrebatamento da igreja, na sua vinda para buscar aqueles que pertencem a Ele, né? Quando acontecer isso, nós seremos semelhantes a Ele, porque nós haveremos de vê-lo como Ele é, de fato. Irmão, isso é para alegrar o nosso coração, sabe? Esse versículo, essa promessa de Deus, isso aqui alegra o nosso coração, porque aqui nós vai se consumar de fato a nossa salvação, quando Jesus voltar. Quando Ele se manifestar, e aí nós seremos transformados e seremos como Ele é. Alguns dizem que o nosso corpo não será um corpo físico, por causa desse versículo que o apóstolo Paulo diz, né? Ele fala assim, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção, a incorrupção. O que ele está dizendo? Que a carne, o sangue, ou seja, esse corpo natural, não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção, o pecado, o que nos corrompe, sabe? O pecado pode deixar de ser corrupto, pode herdar a incorrupção, né? Mas, quando a gente faz uma leitura cuidadosa desse texto, nós descobrimos que com carne e sangue
O apóstolo Paulo fala da nossa natureza, atual natureza humana, do nosso corpo natural, sujeito à fraqueza, sujeito à corrupção e sujeito à morte. Esse é o contexto que o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 45 a 49. Eu gostaria que você interrompesse aqui o estudo e pegasse a sua Bíblia para que a gente leia esse texto, para que a gente chegue ao fim do estudo. 1 Coríntios 15. Primeira Coríntios 15, 45 ao 49. Diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Mas o último Adão é espírito vivificante. O primeiro Adão, o primeiro homem foi Adão. O último Adão é Jesus Cristo. É espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, Adão, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. Ou seja, todos nós, eu, você, E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Assim como é o homem celestial, assim como é Jesus hoje, ressurreto, assim também são todos os seres celestiais, aqueles que vão herdar a ressurreição, vão herdar a vida eterna, ou seja, todos aqueles que amam a Jesus, eu e você. E assim, como trouxemos a imagem do homem terreno, essa imagem que você está vendo no vídeo, esta imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Amém? Eu coloquei aqui, mas coloquei menor porque é um texto grande, E nós então não vamos, para que você não precisasse ler, por isso eu li na Bíblia. Mas aqui está escrito a mesma coisa, com uma outra versão está escrito, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Carne e sangue. Isto nós veremos, ou falaremos a respeito disso no próximo estudo. Por enquanto, ficaremos por aqui. Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana de paz, de tranquilidade, uma semana de alegria no Espírito Santo. Um bom dia para você e uma boa semana. Em nome de Jesus. Amém.